Então, gente, vamos começar logo, sem muita lenga-lenga, porque esse vídeo vai ficar um pouco comprido. Nesse vídeo, como vocês podem ver já no título dele, vão ser os exercícios assim que eu encontrei que são mais complicadinhos de se fazer. Não porque são extremamente difíceis ou coisa assim, mas porque muita gente não sabe por onde começar, ou então chega na metade do próprio exercício e não sabe como terminar ele. Comigo mesmo aconteceu em alguns desses exercícios e eu persisti bastante até encontrar as respostas. Então agora eu vou mostrar como que vocês vão fazer. Primeiro eu vou começar aqui com esse exercício que tem gangorra, né, que segue a lei das alavancas do Arquimedes, porque tem muita gente me perguntando como é que se faz assim exercício com lei das alavancas. Então eu vou fazer esse aqui primeiro, porque eu já queimo esse assunto e já vou para os próximos exercícios para poder mostrar os exercícios assim que eu consideraria mais difíceis para essa prova que quem está fazendo faculdade comigo vai resolver. Se você só está assistindo o vídeo porque você quer saber como é que se resolve, então você assiste aí. Então vamos começar aqui. Nosso primeiro exercício é esse aqui. Ele fala pra gente considerar a figura ilustrada a seguir, que é essa gangorra, e fala pra gente utilizar a lei das alavancas do Arquimedes, e ele fala pra gente descobrir o valor de y que preenche a tabela a seguir. Ele ainda foi legal com a gente porque ele já deu o valor do... O valor não, a fórmula da lei das alavancas, mas isso a gente tem que saber de cabeça. Então ele foi um pouco legal com a gente. A gente vai usar essa fórmula aqui que ele deu. E ele está perguntando qual é o valor de y para completar a tabela. A lei das alavancas, ela se utiliza disso daí mesmo que você está vendo. A força vezes o braço 1, que é o braço do lado esquerdo do centro, e igual a força 2 vezes o braço 2, que é a força que está do lado direito vezes o braço do lado direito. Então é muito simples o exercício disso. Só aplicar essa fórmula. Se precisar ter assim um pouco mais de compreensão do exercício, aí você vai ter que utilizar aquele negócio de forças, né, que aí já é da matéria que a gente viu até com os negócios de teorema de Lamy, mas o teorema de Lamy não se aplica a isso. Aí você vai ter que saber utilizar aquele outro método que eu passei no vídeo anterior. Mas o que é realmente importante aqui? Você saber como que funciona as coisas de força, tração, tudo mais, porque pode ter exercício que tenha fio nessa gangorra. E você tem que saber como é que faz exercício com lei das alavancas, que é justamente essa equação. Então vamos logo, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Eu tenho alguns outros exercícios para resolver. A gente vai aplicar aqui F1 vezes B1 é igual a F2 vezes B2. Ele quer saber o valor de y, que é esse aqui. Não é o valor de x, é o de y. Então vamos logo resolver aqui. O valor de y, ele está dentro da coluna de F1. Então F1 é o y que a gente quer descobrir. O B1 para y é o 0,5. O F2 na coluna do y é o 60. E o B2 na coluna do y é 1,2. Multiplicando 60 por 1,2, nós obtemos o valor de 72. Logo a gente passa esse y, ou melhor, esse 0,5 dividindo para cá. Então nós temos que y é igual a 72 dividido por 0,5. Isso vai dar 144. Agora você coloca a unidade de medida, não se esqueça que no caso vai ser newtons. Aqui em cima a gente consegue visualizar. Então 144 newtons. Encontramos o nosso resultado. Conseguiram ver que esse exercício não é muito complicado. Talvez eu faça um outro vídeo depois explicando só a lei das alavancas, mas não é nada muito complicado a lei das alavancas. Vamos para o próximo exercício então. Pronto. Esse próximo exercício é um bloco de gelo possui seção transversal de área A. Aí você já pensa, pô, que merda é essa? Vamos aqui já colocar uma linha embaixo. Seção transversal de área A. Deixa eu colocar de vermelho. Transversal de área A. Nossa, eu tô com a mão torta aqui, hein? Pronto. E a altura H. E está em equilíbrio parcialmente submerso em água. Equilíbrio. Quando ele fala equilíbrio, marquem bem essa palavra. Significa que o peso dele vai ser
peso não lembro se era o peso, densidade, daqui a pouco a gente vê, vai ser igual a força de empuxo que a água vai exercer. Então, não, é a força mesmo. Então, o peso do bloquinho vai ser igual à força de empuxo. Lembra dessa palavra, equilíbrio. Isso significa aqui, ó, força de empuxo igual ao peso do bloquinho, certo? Então, ele está parcialmente submerso em água, conforme ilustrado a seguir. A altura submersa é representada por H. E as densidades do gelo e da água são respectivamente dG e dA. A força de empuxo que atua sobre o bloco de gelo vale em newtons. Então o que ele quer? Ele quer a força de empuxo, Fe. Ele quer saber quanto que ela vale em newtons. Então em newtons. Vamos resolver esse exercício aqui. Esse exercício ele é meio chatinho de resolver, mas dá pra ir numa boa. Tá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o volume do nosso bloquinho que está aqui dentro, o volume desse bloquinho aqui. Como é que a gente faz para saber o volume? O volume vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Só que a gente só tem a altura? Não, a gente tem o comprimento vezes a largura. Quando ele falou seção transversal de área, ele quis dizer a mesma coisa que comprimento vezes largura. Então o nosso volume vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura, que no caso aqui é o H. Então volume igual a CLH. Resolvendo essa conta, a gente vai ter aqui volume é igual a área transversal A, né? Então aqui, onde é que está a área transversal A? Vamos procurar aqui A maiúsculo, nos dados que ele passou. Aqui, ele falou pra gente isso aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que A. Não é esse A aqui é o H. Então, isso aqui é o A. Vamos colocar ele aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Isso daqui vezes a altura. A altura total que ele deu, aqui não é H minúsculo, tá gente, que é H maiúsculo, desculpa, eu errei. A altura total que ele deu vai ser vamos ver aqui, H 0,4 metros. Então vai ser V igual a 5 vezes 10 a menos 4 vezes 0,4. O resultado disso vai dar V igual a 2 vezes 10 a menos 4. Você faz esse negócio aí na calculadora porque é meio chato de fazer essa conta. Lembrando que 5 vezes 10 a menos 4 é a mesmíssima coisa que 0,0005. A mesma coisa. Por isso que o valor ali dá 2. É uma coisa meio estranha de entender, mas é isso aí. Então a gente tem aqui o nosso volume. Eu vou puxar o nosso volume já aqui para cima para deixar ele separado. A gente já tem ele feito aqui. Eu vou apagar isso aqui para não ocupar nosso espaço. Continuando aqui, agora eu vou começar a fazer de preto para continuar o exercício. Ele pergunta pra gente qual que é a força de empuxo. Só que lembra que eu falei que a força de empuxo é a mesma coisa que o peso? Então você pode achar o peso e depois encontrar a força de empuxo, que vai ser a mesma coisa. Ou então, se você quiser achar a massa dele e depois, de acordo com a massa, tentar, sei lá, encontrar ou então, de acordo com o volume, tentar encontrar a força de empuxo através dessa fórmula aqui, ó. Força de empuxo é igual a densidade do líquido deslocado vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. Você pode usar isso também, mas eu não vou usar porque a gente já sabe que a força de empuxo é a mesma coisa que o peso. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos descobrir através da fórmula do volume a massa desse objeto, porque a gente já tem aqui o volume, a gente já tem também a densidade do gelo, que vai ser essa daqui, ó. Vamos procurar aqui, densidade do gelo, essa daqui. Então a gente só precisa encontrar agora o resto, né? Então a gente tem essa fórmula aqui, volume é igual a massa sobre densidade. O volume a gente já sabe que é isso, 2 vezes 10 a menos 4, que é igual a massa que a gente quer descobrir, dividido pela densidade, que é isso aqui, 920.
A gente vai passar o 920 para lá multiplicando e vamos resolver essa equação. Essa equação vai dar aqui como resultado de m 0,184. Esse 0,184 é a massa. Para descobrir o peso, a gente vai multiplicar pela gravidade. Lembra daquela formulazinha? P igual a mg? Então, vai ser a massa vezes a gravidade. Então, 0,184 vezes 10. Por que 10? Porque ele falou que a gravidade aqui vai ser 10. Se ele tivesse dito que era 9,8, aí você ia usar 9,8, mas dessa vez ele falou 10. A gente tem que o peso aqui vai ser igual a 1,84 newtons. Como a gente já sabe que o peso é igual à força de empuxo, então a gente tem que o empuxo aqui é igual a 1,84 newtons. Com isso a gente já encontra a resposta do nosso exercício, certo? Vamos aqui para o próximo exercício então. Pronto. Aqui no nosso próximo exercício é aquele exercício que ninguém gosta de ver na prova, porque é o exercício muito antigo, por assim dizer. É o exercício da coroa de ouro. E aí o rei não sabia se a coroa era toda de ouro, se tinha prata misturada, toda aquela história lá. Se você não sabe fazer exercício, agora você vai descobrir como é que faz ele. Peguei ele aqui e vamos resolver. Uma coroa foi confeccionada com ouro e prata, cujas densidades são, respectivamente, densidade do ouro, eu vou usar densidade do ouro, e densidade da prata. A massa da coroa é M e o volume é V. Então isso aqui é a massa da coroa e isso aqui é o volume da coroa. Ele quer saber a massa de ouro contida na coroa em gramas. Então a massa de ouro contida na coroa, ele quer descobrir quanto é isso aqui dentro da coroa. Massa de ouro. Esse O aqui é ouro, ok? Vamos lá então. O D de ouro ele diz pra gente como dado que é 19,3. O D de prata ele diz pra gente que é 10,5. O M ele fala que é 2.000 gramas e o volume 120 centímetros cúbicos, certo? Vamos continuar aqui o exercício. Com esses dados a gente vai tirar uma pequena relação. Primeiro, se a coroa ela está misturada com ouro e prata, significa que ela é uma mistura dos dois. Então a massa, vamos colocar aqui no canto, a massa da coroa é igual à massa da prata mais a massa do ouro, certo? Com isso a gente sabe que massa da prata é a mesma coisa que 2.000 menos massa do ouro, e massa do ouro é a mesma coisa que 2.000 menos massa da prata, certo? Temos essa pequena relação. Segunda relação que a gente vai ter aqui é que o volume da coroa vai ser igual ao volume do ouro mais o volume da prata. Concordam comigo? Então a gente também sabe, através daquela formulazinha, que o volume é massa sobre densidade. Então o volume de ouro é a mesma coisa que a massa de ouro sobre a densidade dele, que no caso vai ser densidade do ouro 19,3, e o volume da prata vai ser a massa da prata sobre a densidade dela, que é 10,5. Substituindo aqui, nós temos que o volume da coroa é igual à massa da prata sobre 10,5 mais me desculpem, é a massa do ouro primeiro. Eu sei que não importa a ordem, mas vamos colocar tudo bonitinho. A massa do ouro sobre 19,3 mais a massa da prata sobre 10,5. Já temos todas as relações necessárias para resolver o exercício. Agora de vermelho eu vou resolver. O volume da coroa vai ser igual aqui a massa do ouro, que é o que a gente quer descobrir, sobre 19,3, mais a massa da prata. Só que a gente tem aqui no canto que massa da prata é igual a 2.000 menos massa do ouro. Então a gente vai substituir 2.000 menos massa do ouro. E vamos dividir isso tudo aqui por 10,5, ok? Que é daqui de baixo.
vamos resolver esse exercício. A gente sabe aqui que o volume da coroa é 120, que a gente tem aqui em cima. Então vamos resolver aqui a equação. 120 vai ser igual a gente vai tirar MMC, que é um processo meio chato de se fazer. Vai dar 10,5 MO mais 38600 menos 19,3 MO. Se você não sabe tirar MMC, procura um vídeo no YouTube que ensine, porque eu estou tentando resolver esse exercício um pouco mais rápido para não gastar o tempo. Então procura, vale a pena ver como que faz MMC. Esse aqui vai ser o MMC disso tudo, né? Que é o mínimo multiplicador comum. Vamos aqui para baixo, passando esse 202,65 multiplicando por 120, a gente tem aqui depois como resultado 24.318 é igual, aí a gente vai resolver tudo desse lado aqui, né? 10 menos 19,3 MO, que vai dar menos 8,8 MO, mais MO aqui, tá? Mais 38.600. Resolvendo a conta toda, isolando o MO, nós temos que MO vai ser menos 14.282 dividido por menos 8,8. Esse resultado vai dar MO é igual a 1.622,9. Então esse aqui foi a resposta do nosso exercício, que é o valor de MO, certo? Como é 0,9, você pode arredondar para 1.623 também, se você quiser, tá? Vamos para o próximo exercício então. Nesse nosso próximo exercício, a gente tem uma coisa um pouco mais complicada. É aquele negócio lá é o mesmo assunto daquele teorema de Lamy, mas a gente não consegue aplicar o teorema de Lamy nesse caso, porque é diferente. Além de terem só duas forças, isso pode ocasionar um problema também por causa que ele tem um plano onde ele está encostado, o bloco. Então é diferente. A gente vai ter que usar o método que o professor ensina em sala de aula, que é separar entre sistema 1 e 2, fazer tudo aquelas coisas. Mas eu não vou separar em sistema, eu vou fazer direto só para vocês verem como se faz assim de um jeito mais rápido. Primeira coisa que a gente já tem que tirar como ideia: isso aqui é o peso de Q. Se o peso de Q tá puxando esse fio, significa que esse fio todo aqui pode ser resumido a peso de Q, certo? No caso, eu não vou usar peso de Q, eu vou usar Q aqui. Então isso tudo aqui é Q. Essa força aqui é Q. Deixa eu colocar com uma linha para ficar mais certinho. Isso é Q. Então vamos separar primeiro agora só em relação a esse bloco, já que esse bloco aqui a gente não precisa mais usar, que a gente já resumiu ele aqui. Então para esse bloco aqui eu vou utilizar, vou separar ele aqui primeiramente, né? Eu vou usar outra cor aqui, vamos usar verde, vai. Então a gente tem primeiro todo bloco que está com um campo de gravidade aqui, ele vai ter um peso. Nesse caso a gente vai chamar de peso P, certo? O peso P, o exercício está falando aqui pra gente que é 400 newtons. Ok? Vamos ler aqui o exercício só para não passar batido e a gente errar. O bloco de peso P ilustrado a seguir está apoiado em um piso horizontal sem atrito. Ao bloco estão conectados dois fios ideais. O fio 1 está preso em uma parede vertical e o fio 2 passa por uma polia e sustenta o bloco de peso Q em sua extremidade. Considere que o valor da aceleração da gravidade local seja 10. Então a gravidade que a gente vai utilizar aqui é 10. A intensidade da força da tração no fio 1 e a reação no piso horizontal sobre o bloco varem respectivamente em newtons. Então o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a intensidade da tração desse fio, que vai dessa ponta até essa, e qual também é a reação do piso sobre o bloco. Então a reação que vai ter aqui para cima. Vamos lá resolver. Primeira coisa, todo bloco que tem aqui, que está encostado no chão, que não está suspenso no caso, ele tem um peso,
né? Que aqui no caso ele falou que é 400 newtons, e tem uma força que o chão aplica sobre ele, que chamam de normal. A normal vai ter o mesmo valor do peso aplicado no chão. Então, normal aqui vai ser igual a 400 newtons. Por que existe essa normal? É aquela coisa da ação e reação. O bloco aplicou 400 newtons e o chão aplicou 400 newtons de volta. Ok? Então, a primeira coisa que ele pede aqui é a tração de 1, né? Primeiro a gente tem que descobrir o que é esse Q. Como eu já mostrei no outro vídeo, não dá para resolver um exercício quando a força aqui no caso tá num eixo que não é x e y. Ele é os dois. Então a gente vai ter que separar esse Q aqui no eixo de y e no eixo de x. Então aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter que é Q de y e aqui Q de x, certo? Então para Q de y, como eu já expliquei no outro exercício, eu vou passar aqui direto. É igual a Q vezes seno do ângulo. Só que quanto é esse ângulo? Aqui ele diz que o ângulo aqui de cima é 50 graus. Como a gente sabe que isso tudo é 90, então o ângulo aqui de baixo vai ser 40. A gente vai utilizar o ângulo, sempre usa o ângulo de baixo, tá? Então vai ser seno de 40. Para o Q de x, a gente tem Q vezes cosseno. Cosseno de 40 também. Sempre o ângulo de baixo, que no caso aqui é esse 40. Então, com essas respostas e tudo mais, o que a gente já sabe que o exercício falou pra gente que é 100 newtons. Aqui. Então vai ser 100 newtons vezes seno de 40. Fazendo isso na calculadora, a gente encontra que 100 newtons vezes seno de 40 é 64,27. E também aqui embaixo, para o Q de x, 100 newtons vezes cosseno de 40. Fazendo a calculadora, a gente acha 76,60. Temos os valores tanto para Q de y quanto para Q de x. Então a gente já pode aplicar lá no nosso bloquinho. Para cá a gente vai ter o Q de x, que é igual a 76,6, e para cá a gente vai ter uma outra força. Como aqui só tem um fio segurando, não tem mais nada aqui nesse caso, né? E do outro lado tem esse 76,6, aqui vai ser a mesma força, porque o bloco ele tá parado. Se o bloco tá parado, ele significa que a soma de todas as forças é zero. Então a soma de qx mais o 1 que ele quer saber vai ser zero. Se aqui é 76,6 e aqui é 1, então aqui vai ser o 1, né, no caso. Esse 1 aqui vai ser igual a 76,6 também. Vocês estão conseguindo entender isso? Espero que sim. Então eu vou só apagar aqui, só estava tentando explicar porque que aqui daquele lado também vai ser. Então aqui também é 76,6. O 1, a força 1, né? É isso aqui. E aqui para cima nós temos também o Q de y, que a gente descobriu que é o 64,27. Certo, agora olhando o que o exercício quer saber. Ele quer saber a intensidade das forças na atração do fio 1. Então o 1 ele quer saber, que a gente já sabe que é 76,6, e ele quer saber a reação do piso horizontal sobre o bloco. A reação vai ser aqui no caso, como a gente já tem a força normal, a normal que o piso aplica, essa normal seria 400 newtons se não tivesse nenhum fio puxando ele para nenhuma direção, se ele tivesse só apoiado. Mas como tem esse fio 2 aqui, esse fio 2 está puxando ele para cima, então está deixando ele um pouquinho menos pesado em relação ao chão, certo? Está puxando ele assim, então ele não está aplicando totalmente a força. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 400 newtons dessa normal aqui e vamos tirar exatamente o que é o... A gente vai tirar o 64,27, que é o Q de y, que está tirando ele um pouquinho do chão. Com isso a gente vai descobrir
que o valor da reação do piso horizontal sobre o bloco vale exatamente 335,7, certo? Então aqui a gente tem a reação como 335,7. Com isso a gente conclui esse exercício cabeludo. Parecia muito difícil, mas se você compreende como que se forma o exercício, você entende. Vamos pro próximo então. Desculpa, não tem próximo. Então aqui eu encerro o vídeo. Esse vídeo teve aproximadamente uns 27 minutos, né? Mas eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo nas redes sociais, dessem um joinha verde. Se você não quiser dar o verde, pode dar o vermelho, mas comenta porque você deu o negativo aí pra mim. E sei lá, favoritem o vídeo, ajuda bastante ele. Se você adicionar os favoritos, ajuda bastante na divulgação do vídeo. Obrigado por assistirem e eu encerro aqui o assunto de física. Tchau, tchau.